O MAR tem um programa anual de uma exposição sobre relações entre a arte e certas questões da sociedade brasileira. Na inauguração nós tivemos a mostra O Abrigo e o Terreno, que discutia através da obra de arte a questão do direito à habitação e, sobretudo, a habitação de interesse social. Ou seja, pensar que a agenda da arte ela também atravessa aqueles valores fundamentais da sociedade brasileira, como é o direito humano a ter uma casa. Esse ano nós escolhemos educação, porque educação é uma marca do nosso museu, e é inverter a situação. O que a gente vê sempre é como a educação recorre à arte como um dos processos da formação de um cidadão, também no plano da cultura, de uma criança, de um adulto, etc. Como o artista pensa problemas da educação? Alguns pensarão modelos formais da educação, outros sobre a teoria, experiências fundamentais da educação no Brasil, ou os aparatos que nós usamos na educação no dia a dia, como o caso da borracha para apagar, né, no mundo digital, que nós temos uma enorme borracha em mármore, e outras pequenas que são feitas em madeira, pintadas realisticamente, como se fosse a própria borracha de apagar. Enfim, são os diversos momentos em que a educação está em debate. Existe, por parte dos artistas também, essa preocupação com o seu labor e as transformações sociais. Não se trata aqui da arte engajada, que devia servir a este ou aquele partido ou ideologia, mas de uma arte que está, sim, completamente envolvida, absorvida pelas questões que são atinentes à educação. Por exemplo, nós sabemos que dominar a linguagem é a chave da presença de cada um de nós, do sujeito, diante do mundo, porque é essa a principal referência na comunicação entre as pessoas. E o que a arte pode fazer nesse processo? Esses artistas nessa sala, nós temos aqui a Mira Schender com a questão da escritura, artista islâmico discutindo entre a escrita da linguagem românica, da escritura romana, com o modo árabe de escrever, demonstrando as palavras da nossa língua no cotidiano, que vem do árabe, ou a escrita japonesa, que é ideogramática, colocando a diversidade das formas de escrever, mas o que a gente tem como matriz é a ideia de que o sujeito é um conjunto de significantes que se coordenam, né, como parte aí da sua própria presença no mundo. Então, a arte se pergunta como pode uma obra de arte, uma proposta de arte, transformar a relação de cada um de nós com a própria escrita. Então, nós temos uma exposição que ela pinça de uma maneira uma certa precisão, alguns campos, porque é muito vasto esse assunto, né? Por exemplo, a teoria da arte no Brasil. É comovente, no meu ponto de vista, pensar que pensar a arte como sendo um processo experimental da liberdade, isso se cola com a teoria da educação no Brasil. Então, nós temos um trabalho do grupo inglês Aberrant Architecture, que apresenta como instalação os CIEPs construídos no governo Brizola, os brizolões, né? Ali a quantidade é algo que nos move por ver que é possível um esforço amplo do Estado em favor da educação. Nós podemos pensar, por exemplo, na doçura da educação entre os índios, ou na violência da catequese, de você impor uma religião, uma seita sobre outros, ou, por exemplo, pensar a ponte entre gerações quando a educação para a libertação, para a emancipação, a educação do oprimido, do Paulo Freire, encontra eco num artista contemporâneo, Jonas de Andrade, que encontra as pranchas visuais que sua mãe, que era alfabetizadora, usou nos tempos do Paulo Freire, nos anos 60, e ele faz uma atualização desse processo. É algo como que dizer, olha, a educação tem que ser permanente, tem que ter continuidade, né? Nós estamos falando, então, de uma exposição em que a teoria da educação no Brasil é algo
que vem se sedimentando na direção da democratização. A educação no Brasil começou, na verdade, ou pelo ensino religioso, mas em termos mais gerais do Estado, com a educação superior, com a criação das faculdades. Depois ela tem um segundo momento, no século XIX ainda, que é a criação dos ginásios, mas era para a elite, o ginásio Pedro II no Rio de Janeiro, o ginásio pernambucano no Recife, o ginásio paraense no Pará, mas eram ginásios para os jovens das elites. Então é uma exposição que ela, sim, procura a linguagem da arte e busca entender como a arte é o significante para projetar ideias e valores que as pessoas no mundo comum têm e vão se surpreender. Porque, por exemplo, a palavra, né? Nós temos aqui a Rosana Ricaldi, essa pilha de livros. Quando chegamos perto, vemos que eles estão recortados e num quadro estão os verbetes do vocabulário, a palavra liberdade. Nós vemos então a diferença dessa liberdade, né? Uma é num papel mais fraco, outra já o papel está amarelado, uma é mais longa, descreve a liberdade de uma maneira ou de outra, mas nós vemos então que o significante está ali, é a forma liberdade, e que cada um de nós projeta uma interpretação. E no campo da arte, projeta melhor quem domina melhor a linguagem, quem pensa que olhar é uma forma de conhecer criticamente o mundo. Uma exposição como essa, em que nós temos exemplos de quadro negro, né? Um quadro negro é essa acumulação da Cíntia Marcelli, essa acumulação do giz, da experiência. O outro quadro negro é da Priscila Monge, que é o castigo, a forma antiga de educação como repressão. Ou no Paulo Meira, em que a lousa de escrever na escola, o giz tem a forma de crânios, falando também de uma forma de educação que, em vez de criar para a vida, né, pensa muito mais numa certa morte da educação, pela falta de parâmetros, de qualidade, de dedicação. Ou um outro trabalho que é um círculo e o instrumento da escrita está preso por um fio, e ali está também o constrangimento e os limites da liberdade. Nós sabemos que estamos continuamente nos educando. Enquanto estivermos vivos, ativos, conscientes, nós estaremos aprendendo alguma coisa com o mundo, né? E a mim me comovem certas passagens, como, por exemplo, ver o retrato de uma criança nobre do século XIX segurando um livro, né? Então indica que é uma criança letrada, que é alfabetizada, a caligrafia de uma princesa, né, escrita por uma princesa, e ao mesmo tempo vemos um documento da Irmandade do Bom Jesus, do martírio dos homens pretos, né, o esforço dos escravos de se organizarem. Isso está escrito por alguém que não é ele, está escrito em latim, que não é um deles, e era um documento para pedir autorização para funcionar, e essa autorização nunca foi dada. Quando eu digo que é comovente, é porque nós vemos, por um lado, essa educação que é dada à elite e essa educação que é negada, né, às classes subalternas como uma forma de manter a subalternidade. Então, se há algo que eu acho que o Brasil compreendeu, é que a sociedade brasileira só será de fato emancipada quando todos tiverem sido emancipados individualmente através da educação. Villa-Lobos, que foi um grande pioneiro da arte-educação no Brasil, ele compreendeu que a sua música também poderia estar à disposição da formação das crianças, né? Ele tem um trabalho muito bonito que é a passagem entre os nossos sentidos. Cada um de nós é um conjunto de sentidos, né? O tato, a audição, o olhar. E ele desenha perfis de montanhas no Rio e em Minas Gerais. Depois ele converte isso numa linha gráfica e essa linha gera uma partitura que, por sua vez, é executada, né? Ou seja, é a passagem da paisagem, do mundo físico, da terra,
para a condição tão abstrata que é a música, né? E essa passagem do nosso olhar para a nossa audição. Eu acho que a arte é sempre essa possibilidade de nos fazer caminhar por entre significados. Nós temos aqui algumas bibliotecas que se confrontam, né? Hoje sabemos que é uma passagem da parede para as redes, do livro físico para o livro virtual. A Leila Danziger, por exemplo, nos apresenta a morte das línguas, né? O Yiddish dando lugar nas comunidades judaicas a falar o hebreu, ou como essas bibliotecas, então, perdem a sua função. Ou, por exemplo, a biblioteca do Nelson Lerner, né? Uma biblioteca que é um pouco sobre o próprio artista, ali estão seus catálogos. É uma biblioteca de referências culturais do mundo, juntando crenças tradicionais e, digamos, a nova religião das crianças, que são os super-heróis e os brinquedos. Mas é algo que também tem um lado crítico sobre essa sociedade das superfícies. É uma biblioteca que não existe fisicamente, hoje ela é só imagem digital. Ou a biblioteca da Anna Linnemann, em que o peso da estrutura quase que amassa o mundo, né? Essa esfera do globo terrestre, ela vai cedendo ao peso da estrutura de sua biblioteca, e ao mesmo tempo essa biblioteca nos surpreende com essa garrafa de Coca-Cola que ali está, que se move de repente. Ou, por exemplo, no caso do Amor Correia, a Biblioteca dos Enganos. Historicamente, no período colonial, o Brasil foi visitado, explorado por viajantes, padres, etc., que descreveram a fauna, né? E descreveram, muitas vezes, de uma maneira absolutamente fantasiosa, seres imaginários, que correspondia, portanto, muito mais à imaginação europeia do que ao real que aqui encontravam, mas também algo que lhes parecia para além do real. Uma página muito curiosa é a de um tatu sem rabo, que foi descrito como uma espécie de tatu sem rabo, porque seguramente esse homem que descreveu viu esse tatu. Só que imaginou que fosse uma espécie e não uma questão acidental e individual daquele tatuzinho específico. Isso para dizer que a exposição, assim como esses enganos, ela é atravessada por suspeitas sobre a educação, por indagações, por dúvidas, por possibilidades de escolha. E dentro das possibilidades de escolha, por exemplo, o que é uma aula de um professor de arte como Joseph Albers, que foi um dos 4 ou 5 grandes paradigmas de educador de artista, de formador de artista, que foi capaz de compreender que você não passa fórmulas para ninguém para ser artista, mas você sim tem que mover o imaginário desses jovens, fazê-los trabalhar, operar com as suas possibilidades, com a sua potência. A educação é algo que é amplo, como o título da exposição já nos diz, ela pode ser prisão ou libertação, gaiola ou asa, e eu acho que a arte, uma das tarefas da arte é abrir as gaiolas quando elas existam ou fazer as asas se moverem quando for o caso.